Medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Meu nome é Rui Alves Bastos, sou advogado criminalista e vou bater um papo com vocês hoje sobre medidas protetivas da Lei Maria da Penha. As medidas protetivas da Lei Maria da Penha, elas visam evitar que os crimes venham a acontecer, ou seja, ela protege as mulheres de situações de perigo. Muitas das vezes, as situações elas não precisam ocorrer. Às vezes o cliente chega no escritório e fala comigo, doutor, mas eu não bati na minha mulher, eu não agredi, eu não xinguei. Mas a lei ela quer evitar que isso aconteça. E muitas das vezes o melhor para as partes é não ter contato. Só que nós, como seres humanos, a gente não consegue entender que em determinados momentos o melhor é se afastar, respirar e depois somente partimos aí para uma nova conversa. E às vezes não vai ser nem possível conversar pessoalmente, nós teremos que conversar por terceiros. Quem nunca terminou uma amizade brigando, quem nunca terminou aí uma briga com sua mãe, com seus pais ou até com um amigo. Só que quando isso vem para a convivência doméstica, familiar, ela se torna muito mais importante. Por quê? Porque ali a mulher, por uma questão de história no Brasil, por uma questão histórica nossa, nós temos o homem, uma sociedade muito machista. Então o homem ele é o protagonista da história no Brasil, né, dos relacionamentos. Até pouco tempo atrás, a mulher não podia sequer votar. Eu sempre falo sobre uma música do Roberto Carlos que foi gravada em 1977. A lei do divórcio no Brasil é super recente. Ela é de 1977, ou seja, só tem 48 anos. Enquanto diversos países do mundo, a lei do divórcio é muito mais antiga. Então, sequer há 47 anos atrás, as mulheres podiam se separar. E antes de se separar, que tem pouco tempo a alteração, salvo engano, foi em 2012, que a mulher pôde se divorciar diretamente. Primeiro ela tinha que fazer o divórcio e depois que se convertia em separação. Então, era desquitava primeiro e depois de 2 anos poderia se entrar com a ação de divórcio. Então você vê que tudo envolvia a mulher. E a questão patrimonial, nossa, era... Roberto Carlos dizia, tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Então era muito comum que as mulheres saíssem de casa somente com os filhos, sem direito à pensão, sem direito a levar suas roupas, sem direito a bens, que normalmente ficavam pelo patriarcado da nossa sociedade com o marido. Tudo isso vem gerando, ao longo dos anos, o sentimento nos homens de que ele poderia tudo dentro de um relacionamento. Eu fui policial militar até o ano de 2009 e até 2008, 2007, antes da Lei Maria da Penha, nós levávamos essa mulher agredida à delegacia, ela prestava queixa com o marido muitas das vezes saía antes dela da delegacia, né, e prestava o depoimento e ia embora, e nós tínhamos que levar essa mulher para casa. Essa mulher que tinha sido agredida violentamente era levada para casa. Sabemos que a maioria dos casos os homens não estão ali, não são criminosos. Então nós temos uma preocupação muito grande, né, da proporcionalidade da medida protetiva da mulher. Então entendam, homens, a medida protetiva ela não visa te punir, mas sim evitar que aquele crime mais grave possa acontecer. O homem, muitas das vezes, tem uma medida protetiva que não vira processo criminal. Mas, no decorrer dessa medida protetiva, isso acaba virando um processo criminal. Pensemos o seguinte, gente, vamos respeitar as medidas protetivas. Por que hoje nós vemos homens sendo presos por descumprir as medidas protetivas? Porque foi se verificado ao longo do tempo que as medidas protetivas por si só não eram suficientes para impedir o contato, não eram suficientes para impedir a agressão. E muitas vezes o cara pegava aquela medida protetiva e ele ia lá e agredia a mulher novamente porque ele recebeu a medida protetiva. Então, criou-se a figura do descumprimento de medidas protetivas, que hoje é o que mais prende na Lei Maria da Penha. E não se engane, que prende muito. Na semana passada eu tive no presídio aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde 57 homens deram entrada no sistema decorrente de descumprimento de medidas protetivas e flagrante. Mas a maior parte era descumprimento de medida protetiva, que é crime autônomo. Eu já tive dezenas de clientes aqui no escritório que eles foram absolvidos do processo criminal e condenados pelo descumprimento da medida protetiva, por ser um crime autônomo e pior, com o dever de indenizar a vítima. Eu já cheguei até um cliente de R$40 mil. Então, vamos se conscientizar de que medida protetiva você não vai lá
pedir à vítima para retirar e você não vai resolver sozinho. Você tem que procurar a ajuda de um advogado para, às vezes, modular essa medida protetiva. A medida protetiva, em regra, ela não impede o contato com os filhos, a não ser que a violência também seja contra os filhos, mas você vai ter que procurar um advogado para regularizar a guarda, divórcio e partilha de bens. Nossa sociedade, ela visa o quê? A harmonia. O direito penal ele só vai atuar num processo de família, que a regra é na vara de família, quando tiver violência contra a mulher. E a violência ela pode ser patrimonial, ela pode ser uma violência psicológica, ela pode ser diversas formas. Então, o homem precisa ser orientado de como se portar. Porque nós não temos o costume de nos portarmos corretamente. Então, volto a falar, homens, procurem ajuda psicológica, procurem um advogado de sua confiança e muito, paguem um advogado. Porque às vezes a gente vai pedir um favor e um amigo que não é um advogado especialista. Outro dia nós tivemos aqui um bate-papo com a doutora Josiana Teixeira e ela sempre fala, e ela reforçou isso aqui, que muitas das vezes o réu, né, o suposto autor do fato, porque ele sempre vai ser tratado como suposto autor do fato, tá? Até que ele seja comprovadamente réu. Ele só vai procurar um advogado criminalista, que é muito mais caro, depois de que ele não teve a orientação correta de um advogado generalista ou advogado de outra área, né, que foi lá e orientou ele não da forma correta, não protegeu o homem. O homem também precisa ser protegido do relacionamento. Às vezes o relacionamento ele é tóxico. Então esse relacionamento tóxico ele vai gerar consequências muito mais graves para o homem do que para a mulher. É muito comum perguntar, doutor, mas a mulher está me perseguindo, eu não tenho como me defender? Sim. Hoje nós temos a lei do stalking, nós podemos entrar com uma queixa-crime e dentro dessa queixa-crime pedir pelo Poder Geral de Cautela do juiz que ele defira a proibição de contato. Então a mulher também vai ter proibida de ter contato com o homem, desde que ele prove, né, que está tendo essa perseguição. Não é porque ele quer, é porque tem que provar o que está acontecendo, assim como a mulher precisa provar. Só que como nós estamos vivendo um momento de proteção integral à mulher, para ela é muito mais fácil ter uma medida protetiva. Outra dúvida muito comum aqui no nosso escritório. O homem chega aqui e fala assim, doutor, mas eu não fiz nada. Perfeito, se você não fez nada, melhor ainda. Deixa a medida protetiva, porque a medida protetiva, como eu disse, ela visa evitar que o problema aconteça e não que o problema aconteça e o homem venha a ser preso, o marido venha a ser preso. Além disso, temos que entender que as medidas protetivas ela não é só entre marido e mulher, namorado e namorada. Toda relação familiar ou de convivência, ela está protegida pela Lei Maria da Penha, hein? Então, por exemplo, se dois amigos moram na mesma casa, dividem as despesas ali, ou não dividem as despesas, mas estão naquele seio familiar ou no seio de convivência constante, se aplica a Lei Maria da Penha. Então, gente, vamos tomar muito cuidado com isso. E, para mim, a coisa mais importante, eu prego isso todos os dias e vou tentar converter a todos. Temos que evitar o encarceramento. De todas as espécies do ser humano. O ser humano não nasceu para ser preso e não deve ser preso. Mas, às vezes, a prisão é inevitável. Então, vamos evitar nos colocar em situações que podem nos levar à prisão. Primeira, tem uma medida protetiva? Esquece contato. O desespero da pessoa é revogar a medida protetiva. Às vezes a medida protetiva está te protegendo de uma situação. Uma medida protetiva, a mulher ela não tem o direito de falar o seguinte, não, eu quero falar com você, ou vem aqui em casa, vamos reatar. Não. Só quem pode revogar a medida protetiva é o juiz que a determinou ou na instância superior. Então, gente, não tem essa não. Nós voltamos, mas tem a medida protetiva. Se a fiscalização do juízo for na sua casa e vocês reataram o relacionamento e não comunicaram e não pediram ao juiz a revogação da medida protetiva, o homem daí vai estar infringindo pela desobediência. E pode ser preso. Então, coloquem isso na cabeça. Medida protetiva não é brincadeira e não é uma coisa que vem e vai à livre vontade da mulher. A mulher ela não tem o condão de dizer se ela quer ou não quer. Ela tem que demonstrar ao juiz a necessidade e a necessidade da manutenção.
Por quê? A medida protetiva não é um direito da mulher, é uma proteção que o Estado confere à mulher. Não é a mulher que vai dizer se ela quer ou não quer medida protetiva. Ela vai dizer que ela entende uma necessidade e o juízo vai avaliar se aquela necessidade é pertinente ou não. Não é dado na Lei Maria da Penha o direito irrestrito da mulher decidir o que ela vai fazer. Tanto é que hoje, em alguns casos, mesmo após a retratação da vítima, o Ministério Público pode continuar entendendo conveniente e oportuno e, pela integral proteção da mulher, continuar com a ação penal. Homens, não sejam presos. Procurem ajuda profissional, não descubram a medida protetiva, não procurem a mulher pessoalmente para resolver, procurem um advogado, procurem uma psicóloga para vocês entenderem o processo do luto, o processo da separação, enfim, não se deixem cair na ideia de que você pode resolver os seus problemas sozinho. Todos nós precisamos de ajuda. Qualquer dúvida que vocês tenham, né, sobre as medidas protetivas, sobre quando elas são deferidas, quando elas são revogadas, enfim. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito desse tema, vocês podem fazer contato nos nossos canais, que estão disponíveis aqui no vídeo, e nós iremos entrar em contato com vocês aí para sanar essa dúvida e quem sabe bater um novo papo aqui, postar um novo vídeo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.